Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do MAM Podcast. Hoje vamos conversar sobre os 16 dias do ativismo desse ano, que foram focados na luta contra a violência digital, isso contra mulheres e raparigas. Hoje vamos conversar com o Marcelino, com a Quinha, que são dois ativistas do movimento ativista Moçambique e que tiveram uma grande importância nesses 16 dias de ativismo. Eles fizeram algumas campanhas e algumas ações que de alguma forma fizeram uma certa diferença. Primeiro, para contextualizar sobre o assunto, os 16 dias de ativismo são dias de luta contra a violência contra mulheres e raparigas, passo a redundância, e que acontecem dos dias 25, que é o dia Internacional pelo Fim da Violência contra a Mulher, e o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E para começar, será que com tantas campanhas que a sociedade civil tem feito, por que até então não temos tido resultados frutos dessas campanhas? Porque todos os anos temos tido marchas, campanhas de sensibilização e até então não percebemos qual é a relevância disso, porque a violência persiste e quanto mais a sociedade civil advoga por esses assuntos, mais vítimas temos da violência baseada no gênero, também do feminicídio. Por que isso persiste, tendo em conta as campanhas que têm sido feitas? Saudações a todos, muito boa tarde lá em casa. Dizer que sobre o feminicídio é um ato muito difícil de acabar, porque a tendência é sermos, aliás, é que há muito machismo. Então, com isso, nem as campanhas, nem o barulho que sempre se faz nas redes sociais, as marchas, é fácil de lidar com esse tipo de coisa, né? Com o termo do femicídio. E também é difícil, eu acho, também, porque só é feita a campanha, ou só faremos essa campanha só dentro dos 16 dias. E isso deve mudar. Acho que nós devemos intensificar as nossas campanhas, as nossas marchas, porque todo santo dia tem uma rapariga aí a ser violentada, a ser morta. E mesmo dentro dos 16 dias do ativismo, já tivemos lá várias causas, né, que aconteceram com as mulheres. Tivemos o exemplo da moça que supostamente foi assassinada pelo marido ou pelo namorado lá em Maracuene, foi esfaqueada e foi deixada na casa de banho e o marido ficou fugitivo, né? Até agora não foi encontrado. Então é muito difícil nós dizermos como, mesmo dentro das marchas, dentro das campanhas, porque que não há redução, só tende a aumentar. Talvez nós também sermos mais sensíveis em ir mesmo às comunidades. Não só fazemos campanha nas cidades, também precisamos ir nas comunidades, falarmos mesmo de tu para tu, o que realmente deve mudar para acabarmos com o feminicídio, porque o feminicídio vai dentro daquilo que é o machismo, porque a mulher não pode fazer isso, a mulher não pode fazer aquilo, a mulher só é feita para ficar em casa, porque a mulher só deve cuidar dos filhos. Então, hoje em dia, são tantas mulheres que querem uma independência financeira que acaba acontecendo mais esse tipo de violência. O que acontece mais, parece que a violência tende a aumentar, porque as mulheres também tendem mais a ganhar a independência financeira. Marcelino, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. E nos últimos tempos temos encontrado vários indícios da violência online, ou seja, digital, e essa tem crescido de forma brutal. Como é que tu vês essa situação no nosso país? Porque ultimamente temos tido vários casos de raparigas postarem fotos de homens a mandarem mensagens ousadas nos seus privados e a falarem coisas que não são lá muito éticas. Então, como é que a gente pode combater isso, tendo em conta que nós somos homens e que queremos uma sociedade, de certa forma, discernida para que não pratiquem a violência digital? Porque a violência
além de ser física, doméstica e tal, tem que se alastrar por digital. Como é que a gente pode superar isso? E de alguma forma, falando de tu para os jovens, como é que isso é possível? Ok, saudações Aristóteles, saudações à minha colega. A minha colega falou algo interessante aqui durante a sua defesa, que temos que procurar intensificar mais as campanhas de combate ao feminicídio, não só durante este período de 25 de novembro a 10 de dezembro. Então, a partir disso, já podemos ter uma ideia de que o combate contra esses atos imorais devem ser um tipo de atividade do nosso dia a dia. Então, no outro ponto, podemos também tentar verificar na questão de que para combater o feminicídio não vale a pena só olhar, talvez, para o lado. Temos que ver também em como é que tanto os homens, tanto as mulheres se posicionam no dia a dia e como é que as estruturas, sejam elas formais e informais, se correlacionam para acabar com o feminicídio. É mais ou menos isso. Faz muito sentido, porque as estruturas as quais estamos inseridos no momento moldam as nossas percepções, a nossa forma de viver, e isso de alguma forma influencia várias coisas. Então, será que, uma pergunta que vai para os dois, eu acho que podem responder de forma aleatória, porque é um bate-papo, como já havia dito. Será que o local onde a gente cresce pode de alguma forma influenciar o tipo de pessoa que nós seremos no futuro? Sim, influencia muito. Por exemplo, se em casa, nós vivemos numa casa que só baseia-se na violência, então nós vamos crescer achando que levar porrada é algo normal. É algo normal, porque em casa, para nós, ver nossa mãe levar uma chapada daqui para aqui, ela está ali a cozinhar, de repente está a levar uma chapada, nós também vamos crescer que levar porrada é algo normal. Então temos que ter essas conversas, aquilo que eu estava a dizer, que volto a frisar, temos que ter essas conversas com as nossas comunidades, nem que seja em forma de palestras, em forma de conversa com os chefes dos quarteirões, porque em algum momento, quando é para resolver o problema, primeiro levamos o problema para os chefes dos quarteirões, né? Então, os chefes dos quarteirões tem vezes que eles também acabam sendo machistas, né? Porque eles começam, além de olhar para a pessoa que levou porrada, começam a dizer: não, tu não podes ir para casa, porque isso não fica bem. Já começa a cantar aquela música de Marlene, né? Que vai cantar Bilho, né? Então, esse tipo de coisa que nós temos que levar em relevância e trazer uma boa conversa, né? Para as pessoas na nossa comunidade. Nós chegarmos ali e dizer: porque vocês, eu sei que podem, vossas esposas serão presos. Não, temos que ir com calma. Chegamos ali, damos um bom início, né, da conversa, dizer: bater não é amor, não é demonstrar que você tem maior afeto à sua parceira, e bater não significa que a pessoa vai ouvir o que você realmente quer lhe dizer. Claro, ali depois pode vir a dizer: não, porque isso aqui não ouve, porque nós vamos questionar eles. Já sentaram e conversar de uma boa forma. Então, sem essas conversas, nós temos que dar sempre às comunidades, porque a comunidade nem sempre tem a digitação, né? Para estar ali nas redes sociais, para entender do que nós estamos a tratar. Então, sempre vou frisar que não devemos só levarmos sobre essa ideia de ativismo sobre a violência das mulheres, não pode ser só apenas nos dias 25 e dia 10, mas também deve ser dia após dia, e levamos também para a comunidade. Ok, concordo com o que a minha colega acaba de falar, e é basicamente isso. Por exemplo, podemos verificar que talvez uma das coisas que condiciona para que haja violência, ou já que estamos a falar do feminicídio, haja esse tipo de crimes envolvendo o sexo feminino, seja a estrutura patriarcal
que molda as nossas sociedades, talvez particularmente as sociedades africanas e em parte moçambicana. Então, ao superarmos talvez essa ideia de género é que constrói as relações de poder de forma que o homem pode chegar talvez às vezes a agredir e não ser culpado ou não ser responsabilizado sobre os seus atos morais. Então, ao superarmos isso, primeiro entendermos que os direitos humanos devem ser valorizados de todas as formas, sejam elas mulheres, seja a estrutura patriarcal que te dá talvez essa legitimidade de se sobrepor a um certo gênero, a um certo gênero. Podemos encontrar soluções que vão muito mais além da questão do feminicídio. Podemos talvez a partir daí criarmos uma sociedade que valorize a vida, valorize o respeito, a responsabilidade, a moral e a ética. É basicamente isso que eu posso dizer. Bom, o respeito, a moral e a ética é tudo que nós queremos, porque queremos viver uma sociedade livre e justa, mas ainda temos esses desafios estruturais, porque em algum momento, tanto nós como cidadãos e o governo, os dois complementam-se, e a razão pela qual podemos ter os casos que estamos a ter por causa disso. Mas indo um pouco mais a fundo, o que é que o movimento ativista Moçambique fez nesses últimos 16 dias de ativismo sobre a violência digital, tendo em conta que podemos alcançar muitos jovens através do meio digital e também tendo em conta que há poucas pessoas com acesso à internet no nosso país. Quais são as campanhas que vocês, como movimento ativista Moçambique, advocaram nesses últimos 16 dias e o que é que fizeram no meio digital para conscientizar as pessoas sobre a violência online? Porque muita gente tem sofrido isso, mas não sabe, e em algum momento algumas outras pessoas, como as nossas mães, sabem que levar porrada é sinônimo de amor. Outras jovens podem também estar na mesma onda. Mas o que é que fizeram nesses 16 dias de ativismo? Nós, como movimento ativista Moçambique, nós estivemos ausentes, né, nos 16 dias do ativismo. Estivemos lá a fazer campanhas, várias campanhas na área digital, não só na área digital, como também saímos para marchar. Lá nas campanhas colocamos cartazes a dizer abaixa a violência, o feminicídio é um crime, que nós não podemos optar por essa direção. Também participamos de alguns, como se diz, participamos de alguns fóruns com as outras instituições, estivemos lá como parceiros, né? Falamos, ficamos lá como convidados, chamamos alguns oradores, estivemos lá também a moderar para entendermos melhor como é que podemos fazer para dar um basta. Então estivemos lá também como parceiros. Também fizemos sarau cultural, onde no sarau olhávamos mais olhávamos mais na parte da violência, né? Sobre como a dança também era baseada nisso, sobre o teatro também, que nós devemos dar um basta. É difícil dar um basta 100%, mas pelo menos tentarmos. Também fomos às comunidades, fomos lá conversar com os chefes dos quarteirões, com a comunidade em si que lá vive, para tentarmos ver como é que podemos dar esse basta. O mesmo aplica-se para ti, Marcelino. Como é que vocês, os homens do movimento, agiram nesses últimos dias, tendo em conta que se calhar algumas das coisas que vocês estavam a advocar por serem proibidas ou por não ser adequado fazer, se calhar outros membros do movimento já faziam ou fazem. Então, como é que foi encarar isso? Como é que encarou isso de alguma forma? Saber que mandar uma mensagem um pouco extravagante a uma moça é violência, e tendo em conta que se calhar horas antes mandou. Na verdade, é um desafio para todo mundo, mas quanto aos esforços que foram feitos para publicitar essa ideia de que podemos respeitar um ao outro e combater a violência, por exemplo, digital, fez-se várias campanhas, várias publicidades, e o maior desafio, como eu já tinha dito, foi, sendo homem, ir falar sobre
o combate ao feminismo, porque, como tínhamos falado também, que as estruturas patriarcais também já influenciam um bocadinho sobre o nosso pensamento. Então aquela ideia de, puto, está a ser muito matreco, por que você vai falar disso aí, deixa essas coisas para outras pessoas e tal. Então, teve esses desafios e principalmente como homens do movimento, ir falar sobre esse assunto sensível que é o feminismo, mas de qualquer jeito eu penso que foram mobilizadas muitas publicidades, muitas ideias de como é que podemos combater isso, principalmente sendo nós homens. E também uma outra coisa importante é que, volto a dizer novamente, que não podemos só parar neste intervalo de tempo com a publicidade de que o feminismo é algo errado. Então, bom, estamos na reta final do nosso programa, então eu queria pedir aos dois que falassem sobre os casos de sucesso em curto espaço de tempo, podem ser por aí 20 segundos, que é para terminarmos o nosso podcast em grande e mostrando às pessoas que, por mais que estejamos a enfrentar grandes desafios nessa área, há uma luz no fundo do túnel que pode mudar muita coisa nos próximos anos. Então, temos casos de sucesso? vou deixar Os dois podem responder. Os dois. Casos de sucesso em termos de resolver ou ter alguma solução sobre a violência ou... Em termos de, nesses últimos dias focados na violência digital, tendo encontrado algumas moças que estavam a passar por isso e passaram a repudiar depois de terem sido expostos às vossas campanhas, às vossas discussões ou debates e tal. Sim, tivemos um caso de sucesso, né? Quando fomos às comunidades e lá tivemos uma moça que sofria isso, então ela acabou dizendo, né? Acabou denunciando o que estava acontecendo com ela e isso foi levado às instâncias superiores e está no processo. Ok, eu acho que o maior caso de sucesso que tivemos foi a questão de muitas pessoas, houve muitos testemunhos, então apareceram muitas pessoas a falarem sobre suas histórias e falaram sobre como é que algumas pessoas que já conseguiram superar isso, por exemplo a questão da violência, como é que conseguiram superar isso, e outras pessoas aprenderam muito, talvez a partir de uma campanha já digital, porque o espaço assim digital e redes sociais permitem mais proximidade entre as pessoas, sejam elas seja uma relação intercontinental, internacional, de qualquer jeito que seja. Então acho que o maior sucesso foi conectar essas pessoas e fazer valer a pena a campanha e mostrar que sim, é possível combater o feminismo e muito mais que isso, valorizar os direitos humanos. Bom, muito obrigado aos nossos convidados dois por terem partilhado sobre os 16 dias de ativismo, focando-se na violência baseada no género e no feminicídio. Queremos também agradecer aos nossos parceiros por terem nos dado esse espaço, essa possibilidade. E nós estamos na reta final. O debate entre nós termina por aqui, mas pode continuar convosco aí nos comentários, nas partilhas e difundindo mais sobre esse assunto. Muito obrigado, fiquem bem e voltamos na próxima oportunidade. Mam Podcast é nóis!